Fernanda, eu te convido então para assumir aqui o nosso palco. Oi, gente, boa tarde. Vou fazer aqui uma apresentação rápida sobre a nossa proposta de consultoria ESG, em nome do SNEL. Agradeço muito todos aqui, estou muito feliz com o sucesso da mesa. Essa é uma pauta muito cara para mim. Então, eu vou começar trazendo uma rápida contextualização sobre um pouco da pauta, né? Então, eu falo aqui, deixa eu me aproximar, falando um pouquinho do termo desenvolvimento sustentável, né? Que ele significa aquele capaz de suprir as necessidades atuais, sem comprometer a capacidade de atendimento das futuras gerações. Então, esse termo ele surgiu em 1987, muito a partir, né, da constatação, né, de todos nós, de vermos que o clima realmente estava começando a ficar cada vez mais impactante. Então, o que ele significa? Significa que, sim, a gente deve prosperar, deve continuar evoluindo, mas com um pouco mais de parcimônia, né, de modo que a gente não utilize todos os recursos naturais da nossa geração atual e das próximas. Né? Então, em 2015, como o Carlos falou aqui na palestra anterior, e todos eles, os países membros da ONU, né, assinaram um Acordo de Paris, que tem como compromisso principal objetivo se unir, de modo que a temperatura global não suba mais de 2 graus Celsius, quando comparado com a temperatura do planeta antes da Revolução Industrial. E no mesmo ano surgiu, então, a Agenda 2030, composta com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, né, cujo objetivo é erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e prosperidade. Então, a partir aí desse contexto, a gente vê a sociedade começando a caminhar nessa agenda. E aí, passei aqui. E aí surge o termo ESG, né? O termo ESG ele é muito vinculado, ele começa a tomar força muito quando a gente olha para o mercado financeiro e as pessoas começam a entender que esse desenvolvimento, né, a maneira como você trabalha e atua, pode impactar nos seus resultados financeiros. Então, ele é um conceito criado para medir as práticas ambientais, né, que é referente ao E, do environment, sociais, do social, e de governança corporativa, que é referente ao G, de governance. Né? O objetivo é que, a partir da implementação de práticas ESG, os negócios possam gerar tanto retorno financeiro quanto impacto positivo ou mitigação nos 3 pilares. Atualmente, as empresas são avaliadas por suas práticas ESG pelos investidores. Então, é muito em cima desses aspectos, né, que o investidor vai dizer, bom, essa empresa merece ter investimento ou não. Agora, falando um pouquinho sobre o mercado, a EPA fez um estudo, né, e identificou 3 ODS prioritários, né, dentro do mercado editorial, que eles consideram o 4, educação de qualidade, 5, igualdade de gênero, e o 16, paz, justiça e instituições eficazes. E como ODS secundários, o 12, né, consumo e produção responsáveis, 13, ação contra a mudança global do clima, e 17, parcerias e meios de implementação. Então, a partir dessa identificação, a EPA, especialmente, ela desenvolveu esse projeto, que é o SDG Publishers Compact. Ele foi selado durante a Feira de Frankfurt, a principal feira editorial do mundo, né, em 2020. E a iniciativa ele pretende acelerar esses ODS dentro do mercado editorial, especialmente, né, das editoras começarem a aplicar práticas relacionadas ao tema, mas também de propagar o tema ODS para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, seja através de títulos, seja através da comunicação. Uma outra ação feita foi o Publishing 2030 Accelerator, que é uma carta compromisso com duração de 1 ano, onde o mercado editorial investiria e daria
apoiaria, né, a testar ideias e estágios iniciais dentro do mercado editorial que tivessem relacionado aos ODSs. E, por fim, a gente tem o Clube de Leitura ODSs, que também é uma iniciativa da ONU, e a gente tem aqui o nosso Clube de Leitura ODSs no Brasil. A gente tem um catálogo de 175 títulos, são mais livros infanto-juvenis, onde eles são atrelados de acordo com os ODSs, né? Então, por exemplo, você pode fazer uma leitura para criança e relacionar aquela história e explicar um pouquinho sobre o ODS, como aquilo pode contribuir. Por fim, aqui eu apresento um brainstorming, né, de primeiros passos aqui que a gente pode fazer para começar a agir em termos de gestão. Então, aqui a minha sugestão seria fazer como um raio-x, né, dentro das empresas, um levantamento para você entender quem são suas parcerias, quais são suas ações e quais são suas práticas relacionadas ao ESG. Porque o que eu vejo é que tem muita editora que faz muita coisa, especialmente na área social, só que não necessariamente ela está fazendo o link com o ESG. Então, eu acho que esse raio-x das editoras é muito importante, identificar quais são os ODSs que mais ela pode contribuir de acordo com suas visões e valores, né, porque cada editora tem a sua característica, entender quem são as partes interessadas do seu negócio, para você poder criar ações que impactem diretamente sobre elas. A partir disso, você estabelece metas e ações relacionadas aos esses ODSs e começa a colocar a mão na massa. Falo aqui também sobre a pesquisa de diversidade, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, que está sendo promovida pelo SNEL, porque é muito importante a gente entender quem faz parte desse mercado, né, para a gente poder capacitar e para a gente poder torná-lo ainda mais diverso. Em termos práticos, eu falo aqui, bom, eu vejo muito, né, tem muita editora que trabalha com os seus remanescentes e manda para paras. Precisa mandar para paras, por que não fazer uma doação para uma biblioteca pública? Ou enviar para uma ONG, ou até desenvolver um projeto com penitenciárias, né, comprometer-se a publicar uma quantidade de títulos X relacionados ao tema desenvolvimento sustentável. Poxa, a editora tem um plano de publicar 30 livros no ano. Será que um pode ser referente a esse tema? Né? Isso já ajuda bastante, já é um título ali que a gente vai estar falando sobre ele. Oferecer acessibilidade digital. Eu estava andando agora com a Budura, a gente foi num stand em que tinham muitos livros em Libre, né? Em Libras. Editora Mostarda. Eu achei incrível, eu nunca tinha visto uma quantidade tão grande. Braille, perdão. Em Braille, é verdade. Então, eu achei assim, muito incrível e é necessário, né? Muito necessário. Então, assim, utilizar papel com certificação na FSC. A gente sabe que o Brasil, felizmente, é um país que utiliza muito papel com certificação, mas, enfim, ainda ficar atento com relação a isso. Categorizar o catálogo de acordo com os ODSs, né? Divulgar o clube dos ODSs, promover eventos relacionados ao tema, fazer o link dos livros e dos temas que a gente está publicando com relação aos ODSs. Eu acho que a gente tem um papel, a gente pode contribuir muito no sentido de comunicação, né? Em comunicar o público leitor sobre o tema e sobre a importância dele. Criar uma aba no site sobre sustentabilidade. Eu fiz uma pesquisa recente para preparar aqui e eu não tenho uma editora que tenha uma aba falando sobre sustentabilidade ou sobre projetos sociais que ela desenvolve. Por fim, falando aqui um pouquinho sobre a nossa ideia, né, de consultoria aqui com o SNEL, auxiliar as empresas um pouco nessa jornada, né, a partir de 3 princípios. Então, primeiro, a gente auxiliaria nesse diagnóstico, né, vai fazer um mapeamento da empresa para ela entender em que estágio ela está. Faço muita coisa, faço pouca coisa, não faço nada, enfim, conseguir entender onde é que ela se encontra dentro desse universo. A partir disso, a gente vai encaminhar diretrizes, né, chegar a concluir metas a partir dos objetivos que a empresa tem e, por fim, a gente desenvolve um plano de ação, onde a gente vai aplicar toda a estratégia que a gente desenvolveu a partir do diagnóstico e das diretrizes da empresa para que a gente finalmente consiga atuar nessa pauta.
Essa é a ideia, agradeço muito pela atenção, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente possa melhorar aí nessa pauta. Muito obrigada.